Olá, gente boa, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula número 6, o capítulo número 5. No capítulo número 4, Jesus concentrou os ensinos a partir de parábolas, trazendo clareza para aqueles que já estão entendendo e dificultando o caminho para aqueles que estão rejeitando a sua mensagem. No capítulo número 5, ele terá 3 encontros, um com o homem possesso, que vai ser liberto a partir de uma palavra de ordem de Jesus, diante de uma legião de demônios que oprimia esse homem já há muito tempo, em uma geografia também extremamente difícil, em um lugar tenebroso, e os pés de Jesus pisam nesse ambiente. A gente também vai ver a filha de Jairo sendo curada de uma maneira muito bonita, uma menina de 12 anos, diante do desespero do seu pai, um líder de uma sinagoga que se prostra aos pés de Jesus, e aquela mulher que atravessa o caminho de Jesus toca em suas vestes e dele sai virtude, ele identifica isso e manda essa mulher viver em paz sem o seu sofrimento. Que seja um tempo de edificação para a sua vida e que o Senhor fale ao seu coração. Uma boa aula. Olá, tudo bem? Estamos dando início à nossa aula número 6, o capítulo número 5. A importância de você ler o capítulo antes da aula para que você possa ter uma melhor compreensão dos assuntos que a gente vai tratar. Você vai perceber que no capítulo número 5, Marcos vai nos trazer 3 relatos: a cura de um endemoniado, a menina que é curada, filha do oficial, e também a mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus e dele sai virtude. Estamos saindo do capítulo 4, onde foi um tempo que Jesus dedicou o seu ministério aos ensinos a partir das parábolas, que tinha como objetivo trazer uma clareza para quem já estava entendendo e tornar o ambiente mais difícil para aqueles que estão rejeitando seus ensinos, negando o que ele está mostrando como o reino de Deus que chega a partir dele. O final do capítulo 4 mostra aquele momento extraordinário onde o mar é acalmado por Jesus, o vento, ele dá uma palavra de ordem, e nesse momento, nesse relato, a gente percebe a humanidade de Jesus que está cansado, dormindo no barco, e a sua divindade diante da sua autoridade. Então a humanidade e a divindade de Jesus se encontram na tempestade. Os discípulos ficam admirados com o poder e a autoridade que sai dos seus lábios e como tudo se acalma diante da sua voz. E aí a gente entra para o capítulo número 5, onde a gente vai ver no primeiro slide a cura do endemoniado Gerazeno. Você vai ver esse relato também em Mateus e Lucas, com uma diferença. Mateus e Lucas vão nos mostrar 2 endemoniados. E provavelmente eram 2, porém Marcos foca naquele que era o mais forte, com quem a relação se estabelece no sentido de libertação. Mas eram 2 homens que estavam possessos, e essas realidades de possessão se tornam muito comum na vida e no ministério de Jesus. Você percebe que os evangelhos vão estar trazendo isso muito diferente de acontecimentos bem improváveis no Velho Testamento. Na vida de Jesus, na sua obra e no seu ministério, isso se torna algo constante, mostrando que o reino de Deus e a sua autoridade se constitui sobre todas as realidades humanas. Ok? Então Jesus parou em uma aldeia chamada Gerasa, que ficava a 55 quilômetros da Galileia. E é nesse lugar que ele coloca os seus pés, uma ruína de cavernas que abrigavam antigos túmulos, uma espécie de cemitério. Em Levítico a gente vai perceber um distanciamento do sacerdote, daquele que coordenava o mundo religioso desse ambiente, como se fosse aproximação, trazendo uma possibilidade de contaminação para esse sacerdote. Então a religião tinha um distanciamento desse ambiente, e Jesus coloca os seus pés nesse lugar, um lugar socialmente difícil, um lugar onde provavelmente as pessoas não tinham nenhum tipo de prazer em habitar naquele lugar, um lugar que ficava à margem da sociedade, e é nesse lugar que ele desembarca, e é aí que uma relação com o possesso e uma conversa com ele se estabelece. Algumas pessoas, especialmente gentios, considerados não judeus, doentes e sem família, costumavam viver nessas cavernas em meio aos sepulcros. Mateus
no capítulo 8, dos versículos 28 a 34, vai relatar e vai chamar esse local como local dos Gadarenos, mas é a mesma localidade, não há uma diferença, e eu até quando falo sobre isso eu trato mais como o ambiente dos Gadarenos, é uma maneira que para mim fica mais fácil a lembrança, ok? Mas eu gostaria que você pensasse nesse ambiente, nesse cenário, e você tentasse encontrar dentro das nossas realidades algo que se aproximasse disso, né? Um lugar pertencente à marginalidade, a um lugar onde os loucos habitavam, pessoas sem família, como um ambiente tenebroso, e esse lugar é invadido pelo Cristo, pelo Jesus de Nazaré. É interessante como aquele que deixou a glória do Pai, aquele que deixou a eternidade, pisa no nosso mundo e invade aquele lugar que é o caos social, o ambiente mais difícil, numa relação de aproximação e de libertação com aqueles que são desprezados, quem sabe muitos que estão já sem nenhuma possibilidade de mudança a partir do que a sociedade pode oferecer para ele, aquelas pessoas que a família já desistiu da possibilidade da sua mudança, e o Evangelho de Jesus agora chega e se torna uma realidade de transformação e restauração de pessoas que estão vivendo nesse mundo tenebroso. O fato de ter uma criação de porcos, né, como a gente vai ver, porque é para esse ambiente que a legião de demônios pede para ir a partir da ordem de libertação de Jesus, nos mostra ser uma localidade habitada por gentios, porque você deve saber que o porco é considerado um animal impuro, e não havia nenhum tipo de relação dos judeus que carregavam a sua cultura, que tinham toda a compreensão das suas responsabilidades e até onde deveria ir, de onde deveria se afastar, que esse era um ambiente impróprio para ser habitado por eles. E como estava ali, e nos parece, a partir do relato de Marcos, que era uma relação muito tranquila dos habitantes dessa geografia, desse lugar onde os gadarenos estão habitando. Então, nos mostra que os gentios estavam habitando esse lugar. Porcos eram considerados impuros pelos judeus e, portanto, proibidos de servirem como alimento ou sequer serem tocados. Você vai ver algo contundente, ou essa relação de um judeu com esses animais impuros, e como isso é difícil de ser compreendido a partir do Evangelho, naquele relato que Lucas nos traz em Atos capítulo 10, naquela experiência que Pedro está tendo por uma visão, que um animal chega por 3 vezes, a voz de Deus diz come, e ele está resistente, dizendo como que eu posso comer alguma coisa impura, mostrando que essa voz religiosa, cultural, tudo aquilo que ele havia aprendido, como a sua história havia sido construída diante agora dessa realidade onde o convite de Deus é que aquilo se torne uma refeição, e essa voz da tradição dizendo a ele não pode, como isso pode ser mais poderoso do que a voz de Deus, mostrando que os judeus realmente tinham uma resistência para esse ambiente, e é nesse lugar que Jesus coloca os seus pés, mostrando mais uma vez para o público judeu que a sua vida, a sua mensagem e a sua forma de mostrar o reino de Deus pode se tornar um escândalo para eles. Na crendice popular, acreditava-se que os cemitérios fossem lugares assombrados por fantasmas e espíritos desencarnados. A gente sabe que isso então não é novo, é toda uma cultura popular, uma crendice ainda nos nossos dias com respeito a uma realidade dessa forma. No versículo 4, a gente percebe a tentativa da sociedade, das pessoas que cercavam esse homem na busca da sua recuperação, com a possibilidade, com aquilo que eles possuíam. Versículo 4 fala que a sociedade muitas vezes tentou recuperar, amarrando os seus pés, as suas mãos, tentando colocá-lo diante de um ambiente onde ele não pudesse expressar toda a sua
ira, o seu ódio e conseguisse de alguma forma detê-lo diante das coisas tenebrosas que ele deveria estar fazendo na região e naquele lugar onde ele habitava. E o texto nos fala que este homem despedaçava ou estraçalhava as algemas e correntes, tamanha força que ele possuía nas suas mãos, nos seus pés, e não tinham força para detê-lo. Ninguém conseguia parar este homem. Por isso que ele vai se identificar como legião. No versículo 5 fala que esse homem dia e noite, sem repouso, aquele ser louco, perambulando entre os sepulcros, pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Então tente imaginar que homem é esse, né? Tenta trazer aí à sua memória qual é a figura que vem desse homem que ninguém consegue deter, que não há repouso, que grita dia e noite, ao mesmo tempo é um homem ferido, é um homem que se fere. E Jesus atravessa o mar, acalma, encontra-se com esse homem e volta. É somente um encontro, é somente uma conversa, nessa geografia é somente isso que acontece, e logo depois disso ele já se retira dessa localidade. Chegamos no versículo 9, quando Jesus interroga esse homem e pergunta qual é o seu nome. E ele fala: meu nome é Legião. Isso torna mais claro o poder destrutivo que estava sobre este homem, o que habitava no corpo deste homem, na sua mente, e como era tenebroso aquilo que ele carregava. Por quê? Legião era muito conhecida na época, pois representava uma força militar romana composta de até 6.000 soldados. O que ele está dizendo é que existem muitos demônios habitando no seu corpo. Depois você vai perceber que quando Jesus dá uma palavra de ordem de libertação, 2.000 porcos são possuídos, né? E se jogam no mar e provocam o afogamento, mostrando que realmente era uma legião, algo em torno de 2.000 a 6.000 demônios que estavam sobre este homem. O termo indica que o homem estava possuído por grande quantidade de demônios. Era comum entre os mestres em exorcismo procurar conhecer o nome individual dos espíritos, apenas mencionando o nome do líder, que estava absolutamente fragilizado e apavorado com a simples presença de Jesus. Então nos mostra a autoridade de Jesus, mostra esses demônios ou essa legião já curvada diante da sua autoridade, quem comanda sobre todas as coisas, quem tem a última palavra, quem tem a palavra de ordem sobre todas as realidades da vida. E eles já estão prostrados diante da simples presença de Jesus, e ele interroga não como se fosse uma entrevista. É muito diferente daquilo que algumas vezes a gente já percebeu acontecendo em ambiente religioso dos nossos dias. Não dá para pegar esse texto e tentar aplicá-lo e dizer que a gente deve fazer ou ter o mesmo comportamento porque a gente viu isso em Jesus. São coisas totalmente diferentes. No versículo 10 a gente percebe que eles já reconhecem a autoridade de Jesus. No primeiro momento eles tentam obter controle, mas no segundo eles já mostram submissão, já estão prostrados diante de Jesus. E eles falam: não nos tire dessa região, nos mande para um lugar onde a gente possa estar ainda por perto. E havia uma manada de porcos, e é para aí que Jesus ordena que eles vão, mas esse ato de implorar de maneira insistente mostra o poder e a autoridade de Jesus sobre uma legião de demônios que estavam atormentando este homem. No versículo 13 vai nos dizer sobre um símbolo de uma libertação permanente sobre o homem, quando de uma forma completa todos saem deste homem, 2.000 porcos se atiram precipício abaixo
em direção ao mar e nele se afogaram. Então mostra que uma palavra de Jesus fez com que toda aquela realidade tenebrosa e de opressão que estava sobre a vida deste homem chegasse no seu fim. Uma só palavra dele, tudo começou a fazer sentido na história deste homem. No versículo 15, é interessante como que Marcos nos relata esse acontecimento e o poder de transformação na vida deste homem quando fala que ele voltou ao perfeito juízo. A autoridade de Jesus é demonstrada na mesma dimensão que aconteceu na tempestade. Fica evidente a autoridade de Jesus. Ele sai do mar e do vento soprando e levando o barco quase a afundar, e essa autoridade dele causa um espanto, e agora a sua autoridade é comprovada diante dos espíritos malignos, não só da natureza, mas sobre todo o reino das trevas, dando uma palavra de ordem, expulsando este homem. Isso revela a autoridade de Jesus, algo muito importante, como a gente já sabe, né? Marcos está escrevendo para os cristãos romanos, os primeiros cristãos, que têm uma compreensão de autoridade e poder baseado em controle e força, e agora a autoridade de Jesus é revelada a partir de acontecimentos como esse. E o que a gente pode entender nesse texto? No versículo 19, Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa. O homem é liberto, e logicamente ele fica com um desejo profundo de seguir Jesus, caminhar com ele, e pede para seguir Jesus, caminhar, ir com ele, dar os próximos passos. Jesus diz não. Ele está sendo expulso daquela região porque no primeiro momento todo mundo fica admirado, espantado com o que havia acontecido, mas quando eles olham para o lado e percebem que 2.000 porcos já não existem mais, uma revolta toma conta dos habitantes daquela geografia dos gadarenos e diz: você não vai mais ficar aqui, e pede para ele sair. À medida que ele vai se distanciando daquele local, esse homem fala: eu quero te seguir. E Jesus diz: não, você não vai me seguir. E ele envia esse homem aos gentios, e envia como missionário. A gente já vai perceber isso, porque agora ele fica ali, um único que teve a sua vida transformada naquele ambiente chamado Decápolis, que são 10 cidades, uma geografia com muitos habitantes, com cidades que estão àquele redor, e ele envia esse homem para testemunhar do que havia experimentado a partir da sua autoridade. Diferente da geografia dos judeus, daquele ambiente religioso, onde há sempre um pedido de Jesus de silêncio, está lembrado disso, o segredo messiânico, ele fala não, ele pede para não contar para ninguém, mas agora ele está no ambiente dos gentios, e o comportamento de Jesus é diferente, porque esses homens não estarão nessa linha de frente que tornarão a crucificação uma realidade em sua vida. Nós estamos aí por volta do 2º ano do ministério de Jesus, faltando um ano para a crucificação, e o segredo messiânico é uma realidade que vem para que ele seja poupado até na hora exata, no momento exato, e todas as coisas estejam cumpridas. E agora ele não faz esse pedido para o homem de silêncio. Jesus encoraja esse homem, ele faz o caminho oposto, ele encoraja esse homem a compartilhar a boa notícia da sua libertação, e não havia necessidade de guardar temporariamente entre os gentios e pagãos. Ele diz: vai para a tua casa. E aqui é interessante, esse homem que está habitando nessa geografia dos sem famílias, dos oprimidos, dos angustiados, daqueles que estão se ferindo o tempo todo, ferindo um ao outro, gritando, não dormindo. Agora, perfeito juízo, a vida está harmonizada, está justificada, está totalmente no eixo. A beleza do Evangelho é isso, é que pega homens e coloca esses homens no eixo, devolve o juízo, traz harmonia, traz consciência, traz agenda, organiza a vida, organiza as emoções. O Evangelho é uma transformação integral, a beleza dele, né, sobre o coração do homem, fazendo uma bela obra, algo extraordinário. E ele
nos mostra quais são as características deste homem transformado. Primeiro, a gente vai ver que devolveu o perfeito juízo. Segundo, vai para a tua casa. O Evangelho nos devolve para os encontros de afetos, para ambientes de amor. Ele nos permite amar e ser amado. Ele faz com que a gente perdoe e seja perdoado. A gente derrama misericórdia e recebe misericórdia. Então, os ambientes de afeto se tornam realidades a partir daquilo que o Evangelho nos deu. Também nos mostra essa certeza que fomos visitados pela graça e a misericórdia do Senhor. Diz para aqueles da tua casa, no versículo 19, que o favor de Deus chegou sobre a sua vida, que Ele teve misericórdia de ti. Então, o Evangelho que nos restaura e nos transforma, nos faz experimentar da graça e da misericórdia do Senhor. Deu a ele um sentido para a vida, um senso de propósito, uma missão. Quando fala para ele voltar para casa e dizer tudo o que está acontecendo, e ele vai para casa, diz tudo o que havia acontecido e começou a pregar por toda a Decápolis. Então, as 10 cidades, ou seja, há sentido para a vida, há um propósito para a sua existência, uma missão para ser cumprida, uma palavra para ser pregada, algo para ser anunciado. E o que ele vai dizer? Vai dizer aquilo que ele experimentou. Fala o que eu te fiz, fala o que esse encontro promoveu em sua vida. Então, o Evangelho é anunciar o que Cristo realizou nas nossas vidas, e um encontro com Ele já nos torna portadores da melhor e da maior notícia que o ser humano pecador possa ouvir. Há uma geografia para dedicar seus dias, uma Decápolis, um lugar, é a sua família, um lugar para que ele possa ter um senso de missão, se torna um missionário. A Decápolis era uma confederação formada por 10 cidades gregas, incluindo a famosa cidade de Damasco. Então está aí esse relato contundente, onde tanto Mateus quanto Lucas também têm o desejo de contar, nos mostra que esse é uma história que precisa ser lembrada, precisa ser contada e precisa ser lida, e ela deve fazer sentido para as nossas vidas. Ok? Agora a gente vai para o versículo 21, quando o Senhor Jesus volta para o barco e ele se encontra agora com um pedido de um homem chamado Jairo. No 21 a gente vê o retorno de Jesus pela impossibilidade de ficar naquele lugar diante da revolta dos gadarenos, pelo fato de 12.000 porcos terem se lançado precipício abaixo e serem afogados no mar. E ao voltar, ele se encontra com Jairo, que é o líder de uma sinagoga, mas ao mesmo tempo ele se prostra aos pés de Jesus, já mostrando uma possível conversão e entendimento do significado da vida e da missão de Jesus. E o pedido dele é pela sua filha, com 12 anos, à beira da morte. Então é uma situação extremamente difícil. É um pai que está com um filho na UTI, dizendo: o Senhor pode trazer vida para minha filha. E à medida que Jesus sai em direção ao encontro da filha de Jairo, uma mulher atravessa o caminho e é curada. Então são 2 acontecimentos, são 2 histórias que se encontram, e ambas envolvem pessoas do sexo feminino. Ambas mencionam um período de 12 anos. Olha só que interessante. A menina de 12 anos de idade e a mulher vinha sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. Ou seja, o tempo de vida da menina é o tempo de dor, de sofrimento e de angústia que essa mulher está vivendo, de privações e de uma certa até rejeição social que ela carregava por causa da sua doença. O pedido de Jairo é: impõe as mãos sobre ela. Jesus já havia curado antes com um toque e fará isso outras vezes, mas ao mesmo tempo nós vemos outros relatos da cura de Jesus simplesmente com uma palavra. Vamos ver isso no capítulo 7, no versículo 29, quando uma palavra de Jesus faz com que o milagre venha acontecer na vida de um outro filho, de um outro relato. Daqui a pouco a gente vai ter um olhar mais profundo sobre isso.
Mas é interessante que ele cura das duas formas, há poder na sua palavra, há poder no seu toque, há poder quando ele coloca as suas mãos. E nesse processo de tocar em alguém, ele é tocado por alguém, da mesma forma a virtude sai. Então é aquilo que João vai nos dizer, né? Aquele que cheio de graça e verdade, a glória de Deus estava sobre ele, pela sua palavra algo acontecia, quando ele dava uma ordem, as realidades eram transformadas, à medida que ele tocava alguém também, um milagre acontecia, e quando alguém tocava nele, algo também acontecia. No versículo 25, nos fala dessa mulher que estava há 12 anos padecendo de hemorragia. Além do sofrimento físico e crônico, a mulher sofria de um desprezo da sociedade da época por ser considerada impura. Pela lei, qualquer pessoa que se aproximasse dela ficaria igualmente impura. A pessoa que carregava esse tipo de enfermidade, ela deveria gritar, como o leproso também. À medida que alguém ia se aproximando, ela deveria levantar a voz e dizer impura, impura, impura. Era a maneira como ela impedia as pessoas de uma aproximação, de um abraço, de um toque. Então, tanto a pessoa que carregava a hemorragia quanto o leproso deveria se identificar para que as pessoas rejeitassem qualquer tipo de aproximação por causa dessa enfermidade. Se ela tocasse em algum lugar, sentasse em algum lugar, automaticamente aquilo se tornava impuro e todo um processo de limpeza deveria ser desenvolvido para que o ambiente, o local onde foi tocado, onde de alguma forma houve uma relação física dessa mulher, deveria ser totalmente limpo. Aí você começa a entender o medo que ela teve de se revelar diante do toque que ela fez em Jesus, porque provavelmente para tocar em Jesus ela tocou em muita gente. Ao tocar em Jesus tem essa questão histórica, religiosa e social, que tocando em alguém aquilo se torna impuro, e ela não poderia estabelecer aquele tipo de contato, né? Esse comportamento era um comportamento repreendido e não desejável pelas pessoas que estavam à sua volta. Então, à medida que ela se identifica, ela não cumpriu com aquele protocolo básico que é de gritar para as pessoas ao seu redor que ela está carregando uma enfermidade e ela não pode tocar nem ser tocada. No Talmud, vai nos mostrar que a interpretação e aplicação da lei de Moisés ao contexto da vida diária dos judeus lista 11 tratamentos curativos para esse tipo de doença, todos com um nível de superstição. Ela provavelmente tentou tais recursos. Lucas vai ser mais categórico no relato, dizendo que ela foi atrás dos médicos, gastou tudo que possuía, ela buscou de maneira incessante a cura para o seu sofrimento, para a transformação da sua vida, e ela não conseguiu, gastando tudo que possuía durante 12 anos de tratamento. E no versículo 30, Marcos vai nos dizer que no mesmo instante, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Muita gente tocava, os discípulos falaram isso, as pessoas que estavam ao seu redor falaram: mas como assim você quer saber? Todo mundo está te tocando. Ele fala: mas há um toque diferente. Teve um toque que arrancou virtude. Então, no toque de Jesus a virtude, e também ao ser tocado com uma fé poderosa e transformadora, também arranca dele a virtude necessária para a transformação e para a cura da sua vida. O termo aqui usado, que tem como finalidade revelar o poder sobrenatural e pessoal de Deus, curiosamente o termo grego usado por Jesus está no feminino, indicando assim que o Senhor tinha conhecimento de quem o tocara, porém desejava que a mulher testemunhasse e solidificasse sua fé em Deus. Ele provoca essa mulher no sentido de declarar que ela foi quem o tocou, para que a fé, que já era uma realidade,
que já havia sido um elemento de transformação da sua vida, pudesse ser solidificada à medida que ela declarasse o que ela havia feito através da sua fé. Embora a cura tivesse sido importante, Jesus fez de uso de um jogo de palavras para revelar claramente ao coração daquela mulher que ainda mais importante do que a saúde física é a salvação eterna da alma. E por isso escolheu a palavra salvou. A palavra curou e salvou aqui tem o mesmo significado. Então, se você ler na sua Bíblia e falar a tua fé te curou, é a tua fé te salvou. E se tiver a tua fé te salvou, também tem relação com a tua fé te curou. A ideia mais próxima do original, quando o Senhor Jesus Cristo diz a ela, e vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento, é para de temer. Continua crendo. Para de carregar o medo e continua crendo. Faz com que essa fé faça sentido agora daqui para frente. Vá em paz. Essa palavra onde ele arranca o sofrimento, a dor, a angústia. Ele havia acabado de libertar aquele homem possuído de uma legião. Agora uma mulher com 12 anos de sofrimento, dia e noite. Ele faz com que essa mulher caminhe livremente. O Evangelho de Jesus é poderoso porque realiza essas coisas no coração do homem. Ele faz com que gente carregada de medo comece a andar temendo e anda pelo que crê, vive pelo que crê. E essa liberdade, de viver pacificado no coração, mesmo depois de ter vivido uma história de sofrimento. Então é isso que ele faz com essa mulher. E agora, essa mulher atravessando o caminho da filha de Jairo, ele retoma agora aquele primeiro pedido, porque é nessa trajetória, e a gente vai ver o próximo acontecimento dos 3 do capítulo 5. Chegamos agora ao pedido que fez com que Jesus seguisse esse trajeto onde essa mulher foi curada, a filha de Jairo. Jesus permitiu 5 testemunhas. O motivo era evitar uma divulgação imediata e incontrolável da notícia, diferente do que ele fez com o gadareno, quando ele fala, vai para sua casa e anuncia para os seus, e em Decápolis, tudo que eu lhe fiz. Agora ele está no 2º ano e ele quer segurar a notícia, então ele chama poucas pessoas. Era de vital importância para a sua missão que Jesus não fosse alvo da atenção das autoridades religiosas, especialmente na Judéia, nesse momento do seu ministério. No versículo 39, quando todo mundo está dizendo ela morreu, ele diz, ela não está morta, mas dorme. A menina havia de fato morrido, mas Jesus está prestes a despertá-la tão facilmente como se fosse um sono natural. A exemplo de Jairo, nós muitas vezes, a aplicação que a gente pode fazer sobre esse acontecimento, nos preocupamos que a demora do Senhor em responder às nossas orações possa acabar em catástrofe. Mas o Eterno, que venceu a morte ao ressuscitar dos mortos, nunca se atrasa. Para Jairo, para todas as pessoas que cercavam, familiares, dizendo ele chegou tarde, já não há mais o que fazer, mas ele chegou na hora exata. E no versículo 41 ele pega essa menina pela mão e diz Talita cumi, que quer dizer cordeirinha, levante-se, volte para a vida. Essa linguagem de amor, de transformação, e chamando essa menina para viver novamente, entrega ao seu pai. E aí no versículo 43, o Senhor Jesus manda que o pai dê a ela algo de comer, dizendo, cuide dela, alimente essa menina, eu não vou estar aqui amanhã novamente, quem sabe para trazer vida sobre ela. Então dê a ela, no seu organismo, todas as vitaminas necessárias para que ela possa crescer, cheia de saúde, uma vida plena. Porque melhor do que experimentar do milagre, muitas vezes é não depender dele. E a gente deve ser responsável com a vida, cuidar da gente, cuidar da nossa saúde, para que a gente não fique tão debilitado ao ponto que a única solução para a nossa vida seja o milagre. Então, antes que essa realidade nos tome, que a gente possa cuidar da nossa vida, de tal forma que a gente experimente desse milagre do cuidado de Deus e da preservação diante dos grandes problemas físicos que pode chegar até a gente.
tá bom? Aqui a gente encerra o capítulo 5, espero que tenha sido um tempo para você aprender tanto daquele ambiente tenebroso que é visitado pela graça de Deus, a luz do Evangelho iluminando aqueles homens carregados por uma legião de demônios, uma mulher que estava carregando um sofrimento há 12 anos, afastada, ao tocar em Jesus recebe virtude, e esse relato de Jesus entrando nesse quarto e despertando essa menina que estava morta. Que Deus abençoe a sua vida, te aguardo para o capítulo 6.